Minha amiga e meu amigo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de sofrer a terceira derrota na Espanha. Ó, já dá para pedir música no Fantástico. Três pauladas? Olha só, senhoras e senhores, a história é a mesma, envolvendo o mesmo personagem, o jornalista Oswaldo Eustáquio. A primeira vez, o ministro Alexandre de Moraes, via Supremo Tribunal Federal, pediu a extradição do Oswaldo Eustáquio, que se encontra autoexilado naquele país. A justiça, na primeira instância, analisou e decidiu que não caberia a extradição de Oswaldo Eustáquio. Por quê? Qual a conclusão que a justiça espanhola chegou? Que Oswaldo Eustáquio era um perseguido político e que as reivindicações do Supremo Tribunal Federal, entenda-se Alexandre de Moraes, tinha cunho político e nada mais. Pois bem, essa foi a primeira derrota. O ministro Alexandre de Moraes recorreu à Suprema Corte Espanhola da decisão primeira. A Suprema Corte Espanhola negou a extradição do Oswaldo Eustáquio sob a mesma alegação da Corte Inferior da Espanha. Duas derrotas. Pois bem, para se vingar da justiça espanhola, o ministro Alexandre de Moraes, todos vão lembrar, colocou em liberdade um narcotraficante húngaro que se encontrava preso aqui no Brasil, mas que tinha um pedido de extradição do mesmo para Espanha. Haja visto que a prisão desse indivíduo aqui no Brasil foi a pedido da Espanha, pois ele fazia parte de um esquema de tráfico de entorpecente lá na Espanha. Alexandre de Moraes, de pirracinha, pegou e concedeu prisão domiciliar para esse indivíduo húngaro. Isso teve uma grande repercussão. Todo mundo achou aquela coisa absurda. Alexandre de Moraes soltar um narcotraficante porque precisava se vingar da justiça espanhola. O que aconteceu? Ele, diante das pressões, determinou novamente a prisão do húngaro. E o agravante, ele deu a prisão para o húngaro, ele deu a prisão domiciliar para o húngaro, mas só que esse húngaro não tem residência no Brasil. Aí eu te pergunto, um cara desse é normal? O ministro Alexandre de Moraes é sério? A primeira porrada veio, a terceira e última porrada veio no dia de ontem. Ele resolveu não mais recorrer, mas usou o governo do brasileiro para fazer esse questionamento, usando a AGU, a Advocacia Geral da União, que hoje é ocupada pelo aloprado Bessias, ou Messias, não sei como é que chama esse indivíduo. O Alexandre de Moraes, usando a sua influência na AGU, a AGU fez o pedido de extradição e fazendo algumas alegações que não procedem. Mais uma vez, a justiça espanhola olhou o pedido do governo brasileiro e falou: não cabe extradição, porque as acusações que pesam contra Oswaldo Eustáquio é perseguição política. As acusações que pesam contra ele aqui não é crime, ou seja, o exercício da função de jornalista. Mais um pedido negado. Repito, 3 pedidos, 3 pancadas. Já dá para pedir música no Fantástico, Xandão. Senhoras e senhores, a gente não aprende. Estão fazendo vergonha ao redor do mundo. O ministro Alexandre de Moraes precisa entender
que ele só tem força, e por enquanto, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em lugar nenhum mais. Ele já afrontou a Argentina, tomou um não como resposta. Afrontou o governo americano, tomou um não como resposta. Agora a Espanha. O Brasil inteiro, aliás, o mundo inteiro já sabe que o Brasil não vive uma democracia plena, que aqui vive uma ditadura, a ditadura de togas. E é por essa razão que a justiça espanhola entende que Oswaldo Eustáquio é um perseguido político. E que as perseguições não cessam. E que o ministro Alexandre de Moraes, ele tem horror ao não. Ele não suporta ouvir essa palavra. E toda vez que ele ouve um não como resposta, ele fica ensandecido. Ao ponto de retaliar soltando o narcotraficante. Ao ponto de insistir no seu objetivo, usando o mecanismo do Estado brasileiro, a AGU, para tal. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Com tantos problemas que o Brasil está enfrentando, a gente tem que ficar aqui falando sobre essas aberrações jurídicas e políticas, esses arroubos autoritários feitos por um camarada que parece que não tem apreço pelo Brasil e nem juízo, ministro Alexandre de Moraes. Ele tem que entender que fora das nossas fronteiras a coisa é um pouquinho mais séria. Estamos falando da Espanha, um país onde a justiça funciona a contento ou muito melhor que aqui no Brasil. Um país onde a Suprema Corte é séria, onde os membros daquela corte são sérios, onde os membros daquela corte não vivem de politicagem, rasteira e barata, tal qual aqui. Então o senhor ministro Alexandre de Moraes toma a terceira paulada, sofre a terceira derrota sobre o mesmo caso, Oswaldo Eustáquio, e não cessa, não para. Será que ele vai se dar por satisfeito? Ou vai querer arrumar algum mecanismo para recorrer novamente e passar vergonha? Aliás, ele passa vergonha, mas joga por terra a imagem do Brasil, que já é imagem decadente e rastejante. É difícil. Com tanta injustiça, com tantos maus feitos aqui no Brasil, coisa gigantesca. Exemplo aí, o esquema fraudulento e corrupto dentro do INSS, capitaneado pelo governo Lula. Até agora não vi um ministro dar uma única palavra, muito menos o ministro Alexandre de Moraes. Aí fica aí perseguindo um jornalista. E olha que tem dois jornalistas que estão tirando o som do Xandão. Um é Oswaldo Eustáquio na Espanha. O outro é Alan dos Santos nos Estados Unidos. Por causa desses dois jornalistas, Alexandre de Moraes tem sofrido as suas maiores derrotas e passado as suas maiores vergonhas. Talvez é por isso que ele, de forma ensandecida e deslocada, tenta a todo custo atingir esses senhores, esses profissionais. Eu acho que o Brasil não merece o que está passando. O ministro Alexandre de Moraes, na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, põe em xeque o bom nome daquela corte. Ele não está à altura de carregar consigo o título de ministro e carregar sobre os ombros aquela capa do Supremo Tribunal Federal, a beca, a toga, ou melhor dizendo, que simboliza a justiça. E justiça é coisa que ele não conhece. O que ele conhece é a perseguição e a vingança. Não sei qual a origem, não sei qual é a base, não sei a que grupo ele pertencia, mas de onde ele veio, ele foi forjado para não se enquadrar nas regras democráticas. É um verdadeiro fora da lei e ameaçador da democracia.